Olá novamente, então mais uma aula aqui de circuitos e dispositivos eletrônicos, agora apresentando transistor, certo? Essa primeira aula eu vou fazer um histórico, né, de apresentar o desenvolvimento de transistores, né, os primeiros transistores que surgiram, os tipos de transistor que a gente vai ver aqui, né, tem outros tipos hoje em dia, tem uns mais modernos que a gente não vai tocar. E explicar um pouquinho o porquê da importância do transistor, certo? Então, basicamente a gente vai dar uma olhada aqui no porquê do transistor, voltando lá aquela explicação do o problema lá do engenheiro H.S. Black, né, que inventou a realimentação, certo? Falar aqui dos primeira patente de um dispositivo que é um transistor, né, os transistores JFET, bipolar e MOSFET. Também, só comentar aqui do circuito integrado, também é um desenvolvimento importante aí do circuito, certo? Então, a ideia de transistor, como dá para ver, já existe desde 1921, certo? Um tipo de transistor, chama do FET, transistor de efeito de campo, né? Field Effect Transistor em inglês, né? Em 47 o primeiro foi desenvolvido, foi um outro tipo, bipolar. 1958, né, foi desenvolvido circuitos integrados, né, que é muito importante para nós não estaríamos usando o computador se não fosse circuitos integrados, e MOSFETs, né, que são os transistores usados mais usados hoje em dia de modo geral, tá? Tanto para eletrônica digital quanto para eletrônica analógica, certo? Então, primeiro, por que o transistor? Então, vamos voltar lá o artigo original do Black. Então, no artigo original de Black ele apresenta esse circuito aqui, né, que é o circuito de fazer a transmissão, para você amplificar o sinal para fazer a transmissão, e no qual você tem uma realimentação feita aqui. Então ele tem alimentado aqui com sinais de menos 24 volts, menos 70 volts, mais 70 volts, mais 130 volts, tem uns transformadores aí no meio, e o principal elemento desse circuito, né, dá para ver aqui no canto, são esses aqui, são válvulas, né? Então a válvula, o que é que a válvula faz? Então ela tem um elemento aqui, eu explicar essa aqui que é mais simples de entender. Ela tem um elemento aquecedor aqui, certo? Esse elemento aquecedor, né, vai soltar partículas, elétrons basicamente, vai soltar condutores no ar, certo? E aí vai permitir a condução de corrente daqui para cá, tá? Através desses elétrons, ou então mesmo partículas do metal que eles aparecem aqui quando você faz isso aí. Para isso aqui funcionar, ele está isolado, então fica dentro de uma cápsula de vidro, né, com um material inerte ali dentro, né? E todos os problemas possíveis, né? Então, se esse vidro quebrar, ele se perde. Esse material que fica esquentando, isso aqui se degrada com o tempo, né? Então queima aqui essa resistência, você perdeu essa válvula, né? Para aquecer isso daí, só para isso você já vai gastar uma energia bem grande, certo? Então a questão era, qual é o elemento que a gente pode botar aqui no lugar da válvula, certo? Para isso, vamos entender o que é essas válvulas. Aqui tem outros diferentes tipos de válvula, né? Isso aqui é um pentodos, não sei o que, né? Mas não importa agora, mas o que é que importa é o que é que a válvula fazia. Então ela permitia a corrente entre esses dois terminais em função do quanto você aquecia esse terminal daqui, certo? Ou seja, ela fazia o que a gente hoje chama de uma transimpedância, né? Ou transcondutância, melhor dizendo, aqui seria melhor dizendo transcondutância. Então, até trocar aqui, certo? Que aqui eu vou botar de forma
simplificada, só com esse diagrama, tá? E aí aqui esse elemento fechado aqui no quadrado, então ele vai ter um elemento aqui que a gente pode modelar tanto a válvula quanto os transistores dessa forma, certo? No caso que a gente vai ver, ele tem uma fonte de corrente controlada a tensão, né? Que é justamente a transcondutância aqui do texto, certo? Então essa fonte de corrente controlada a tensão, qual é a vantagem disso aqui? Se você tem aqui um sinal, tem a resistência de entrada desse bloco, né? O seu sinal tem uma resistência de saída dessa fonte de sinal, né? Então aqui o seu V de entrada, em função desse V de entrada linha, né? Vai ficar só o divisor resistivo, mas considerando só esse V de entrada, né? Se a gente tem uma resistência de saída aqui RS, aqui na saída a gente vai pegar uma tensão de saída aqui, de saída é igual a GM, né? Então essa transcondutância, né, ela vai dar uma corrente em função de uma tensão, né? Então essa corrente aqui vai ser GM V de entrada, então GM vezes a resistência de saída, né? Então isso aqui está em ohms, isso aqui está em 1 sobre ohms, né? Em Siemens, a gente pode botar 1 sobre ohms, ohms a menos 1, né? Então GM, faltou o V de entrada aqui, esse V de entrada, desculpa aqui, vou escrever isso aqui melhor, opa, GM V de entrada vezes R de saída, certo? Então com isso a gente consegue obter o V de saída por V de entrada, GM RS, certo? O GM é o inverso de uma condutância, então é o inverso de uma resistência, certo? Se a gente fazer com que esse GM aqui seja maior do que o 1 sobre RS, a gente faz com que a gente obtém um ganho maior, certo? Então para isso, o que precisa que a válvula fornecia permite amplificar o sinal de tensão e que se busca com o transistor, né? É justamente isso, um elemento que ele tenha uma corrente aqui na saída, você consiga variar essa corrente aqui na saída, pode ter ainda uma resistência aqui na saída também, né? Em função de uma tensão diferente, porque aí em função dessa outra tensão, se você variar essa corrente em função dessa tensão, você pode jogar essa corrente agora em cima de uma outra resistência e obter um ganho maior do que um, certo? Aí você pode colocar vários estágios desse para obter um ganho bem grande, como no caso do amplificador operacional. Se for possível botar esse RS aqui bem grande, né, isso também aumenta o ganho que você obtém, certo? Então tem esses modos aí para você obter esse ganho aí. Isso é o que se buscava, isso é o que se você tinha aqui no circuito do Black. Então já era muito feito em vários circuitos, então a realimentação do Black é de 1934, mas você tem amplificadores a válvula desde antes disso, desde antes da virada do século, na verdade, né? E em 1921, então você tem o físico Lilienfeld, certo? Um imigrante nos Estados Unidos, né? Numa universidade lá, um cientista, certo? Então, em cima de semicondutores, ele desenvolveu essa patente, ele desenvolveu essa teoria, né? Então, método e aparato para controlar correntes elétricas, que basicamente é o que hoje a gente reconhece. Então, isso aqui é uma foto da patente dele, certo? Basicamente é o que hoje a gente reconhece como um transistor de efeito de campo, tá? Em que você tem um substrato, você tem aqui uma camada de semicondutor, né? E
você polariza esse substrato para mexer, variar a resistência entre esses dois pontos, certo? Então isso aqui define o primeiro, é reconhecido como a primeira descrição de um transistor, certo? O nome em si, transistor, só veio depois, mas a descrição vale, certo? E aí transistor é... Essa canetinha minha tá dando muita dor de cabeça, peraí. Resistor, né? Que é justamente você controlar a resistência daqui para cá em função da tensão daqui para cá, certo? Então você vai controlar a resistência entre dois pontos em função da tensão entre outros dois pontos, certo? Se você controla a resistência, você, de certo modo você pode fazer o equivalente Norton e considerar que com isso você está controlando a corrente, certo? Então é uma solução equivalente a isso aqui, certo? Esse dispositivo em si, escrito aqui, né, hoje em dia você trabalha com outras versões, mas isso aqui é reconhecido como um transistor de efeito de campo de junção, certo? E aí aqui a gente vai pegar um outro diagrama para ver esse dispositivo, certo? Então esse foi um dos primeiros tipos de transistor, foi o primeiro tipo de transistor a ser feito e é um dos mais fáceis de ser entendido o funcionamento, tá? Que aí você tem basicamente um material silício aqui tipo N, duas regiões aqui tipo P, certo? Então em volta do silício tipo P e tipo N você vai gerar aí naturalmente a região de depressão aqui entre eles, certo? Então isso aqui é a região de depressão, tá? Esse daqui, então você vai gerar o canal, né, entre esses dois terminais chamados o dreno e a fonte, dreno e fonte, ou source em inglês, né? Fonte, muitas vezes a gente acaba usando source mesmo, porque fonte confunde muito com fonte de sinal, né? Fonte de tensão, né? Em português aí acaba usando source mesmo, certo? E o outro terminal que vai controlar esse canal, né? Que é a porta de controle, né? O gate, então gate ou porta. E aí no caso esse especificamente, que ele tem um canal N, aí ele vai ter esse símbolo daqui, né? Isso aqui então é o símbolo de um JFET, canal N, tá? Então no caso do JFET canal N, a gente tem o símbolo aqui no gate, uma seta indicando como se fosse um diodo, né? Uma seta entrando, indo do P, que é a região do gate, para o N, que é a região interna aqui, que é esse canal, certo? Então esse canal é o canal de passagem aqui entre o dreno e a fonte, né? E aí, só para ter uma ideia, depois a gente analisa isso aqui com mais calma, né? Aí chega na equação mesmo de funcionamento disso aqui, como é que funciona o transistor de efeito de campo. Se você pega e aplica uma tensão aqui entre o gate e a fonte, né? Então a tensão VGS, aqui ele está VGS 0, mas se você aplica para variados VGS, o que é que vai acontecer? Você vai variar a região de depressão entre a região P e o canal N, entre o gate P e o canal N. Sim, o outro aqui, símbolo é um JFET canal P, né, que ele é feito trocando, né? Então esse daqui canal P, ele é feito trocando aqui essas regiões. Então aqui fazendo o gate tipo N e o canal tipo P, e aí o símbolo dele é exatamente igual ao outro, só que muda a direção da seta
indo do P para o N com um diodo de junção. Ok. Quando você pega e passa uma tensão aqui entre o dreno e a fonte, né? Então aqui vai ficar uma tensão maior do que aqui, vai ficar uma região mais reversamente polarizada aqui junto do dreno do que do lado da fonte, né? E se você pega e varia essa tensão VGS, você vai variar ainda mais esse tamanho da região de depressão. Na região de depressão você não tem portadores de carga, então os seus elétrons eles têm que passar aqui por a região entre essas regiões de depressão, né, por esse canal. E aí você variando a largura desse canal, você varia, né, a resistência desse ponto até esse, certo? E chegando até o caso, se você botar aí uma tensão maior, você chegar no caso que você tenha o pinçamento do canal, né? E isso varia com essa tensão VGS. Então, para uma determinada tensão VDS fixa, se você ficar variando o VGS, você pode ir aumentando aqui, aumentando ou diminuindo essa região de depressão, variando a largura do canal. Se você tem menos largura, você tem maior resistência, né? Então você mexe na resistência entre dreno e fonte a partir da tensão entre porta e fonte, certo? Então esse tipo de diagrama é mais fácil de entender, mas essa ideia aqui é basicamente a mesma ideia do Lilienfeld em 1921, né? Você tem uma região aqui bem fininha aqui, você varia a espessura, faz uma junção aqui nessa região e varia essa região de depressão, controlando então a resistência entre esse ponto e esse ponto, certo? A ideia é essa. Agora demorou-se muito para você conseguir fazer um transistor como esse, certo? Principalmente porque na hora que você tem um silício com muitas falhas no cristal, tudo mais, ou germânio ou qualquer outro semicondutor, certo? A gente fez toda aquela análise ali do nível do semicondutor com a região cristalina, tudo mais, o número de elétrons. Agora, se você tem uma falha no cristal, isso por si só já vai gerar um monte de portadores e você precisa ter uma qualidade, né, boa para você fazer isso aqui. E outra coisa, a região de depressão é muito fina, muito pequena. Então, para você fazer uma região de depressão controlável, né, você precisa ter então, né, uma espessura do material aqui do canal. Isso já está previsto na patente do Lilienfeld, muito pequena, o que não era possível de fazer na época, certo? Então demorou-se muito tempo para você conseguir fazer, né, um transistor, né? E aí só em 1947 você obteve o primeiro transistor, certo? Que no caso, né, você tentou aqui pegar, né? Eu adoro essa imagem aqui do primeiro transistor. Então isso aqui está num museu, né? Mas parece aquela coisa de cientista maluco, né? Em que aqui eles fizeram a junção de vários materiais, né, mecanicamente, né, fundindo vários materiais. Então você tem germânio, então o germânio de um tipo, o germânio do tipo P, aqui tipo N, aqui nesse triângulo, certo? E você tentava aqui fazer justamente a ideia do Lilienfeld, certo? Você tentou aqui fazer a variação desse terminal, desse ponto até esse ponto, fazer o canal aqui e variar a região de depressão aqui e controlar essa corrente daqui para cá. Note que nessa figura você não tem muito, só tem um contato pequenininho do lado de cá. O que foi que aconteceu nesse experimento? O que aconteceu nesse experimento é que quando ele montava isso daqui e media uma outra corrente, então você percebia que você tinha uma corrente no outro sentido, você tinha um efeito do transistor, ou seja, a variação da corrente num determinado terminal pela variação da tensão em outro terminal. Então você conseguiu esse efeito, mas não da maneira descrita pelo Lilienfeld, não pela criação de um canal, estrangulamento desse canal,
através da aplicação do aumento da região de depressão na junção do semicondutor. Né? O que se aconteceu aqui é que aqui você tinha um silício tipo P, um silício, deixa eu apagar aqui, então silício tipo P, aqui e aqui, e esse aqui tipo N, e em função dessa tensão daqui para cá, você estava variando a corrente daqui para cá, que são dois blocos de silício que não estão ligados, certo? Então foi um efeito inesperado. E aí teve-se todo o trabalho de, ok, achamos esse transistor, né? O que é esse transistor, certo? Então em 47 você desenvolveu esse transistor já com a teoria dele. Então não é um transistor feito o FET, então é um transistor bipolar, é um que foi primeiro encontrado para depois ser analisado e explicado, né? Então um transistor bipolar, certo? E aqui ele já foi implementado de outra forma aqui. Enquanto aqui você tinha os três pedaços do semicondutor, no caso era germânio, não era silício ainda, né? Germânio tem umas características que são mais interessantes do que o silício para alguma coisa, mas é mais difícil de ser fabricado, né? Principalmente, enfim, e é mais caro também. Mas enquanto aqui você juntou os três pedaços de semicondutor já previamente dopados, aqui você pegou um pedaço de germânio, né, e dopou as três regiões, né? Você tem uma região principal, fez uma dopagem, depois fez outra dopagem e fez aí o transistor, que nesse caso já recebeu o nome de transistor bipolar. Então esse aqui foi, vamos dizer assim, é o mesmo princípio de funcionamento do outro, mas ele foi batizado, né, com essa versão daqui de 1951. E em 1954 já virou um produto, né? Então primeiro transistor, um produto, né, de 1954 da Texas Instruments. E ele é esse transistor bipolar de junção. De novo, como é que funciona isso aqui, certo? Então transistor bipolar de junção, como colocado ali, você tem um semicondutor N, que é o chamado coletor, o outro N, que é o emissor, e entre eles dois um semicondutor tipo P, que é a base. Então isso aqui faz um transistor NPN, cujo símbolo é esse. Então novamente você bota uma seta aqui entre a base e o emissor. Como aqui é P, aqui é N, a seta é da base para o emissor. E pode fazer o contrário, né, o PNP, né, e novamente a seta aqui do P para o N entre a base e o emissor. Então o PNP tem a seta contrária ao NPN, tá? Certo? Então a ideia é, você tem o funcionamento normal de um transistor bipolar. Você pega aqui e polariza essa tensão base emissor aqui diretamente, certo? Então nesse caso você bota uma tensão VBE diretamente aqui. Isso vai fazer com que você tenha, né, e a tensão VCE, ou equivalentemente à tensão VCB, né, você polariza reversamente. VBE e VCB, certo? Então você polariza essa junção reversamente e você polariza essa junção daqui diretamente. Isso vai fazer com que você gere aqui uma região de depressão desse lado, a desse lado aqui é muito pequeno. E aí você vai ter os dois componentes de corrente aqui, certo? Um componente são as lacunas, que estão vindo da região P para a região N. Então a corrente de lacunas. E o outro componente é a corrente de elétrons. Está vindo da região N para a região P. E o segredo do transistor bipolar é simplesmente o seguinte: você faz essa base fina o suficiente para que essa corrente de elétrons
uma parte dela inevitavelmente vai ser absorvida aqui e vai sair aqui no terminal da base, outra parte atravessa, chega na região de depressão. Quando chega na região de depressão, ela já é acelerada e chega no coletor. Então o emissor vai emitir os elétrons através da junção aqui diretamente polarizada, e esses elétrons atravessam essa junção, que tem que ser estreita, atravessam essa junção e são coletados pelo coletor. Certo? A B recebe o nome de base, né, porque era feito a base para fazer a fabricação dos primeiros transistores. Acho que dá para ver isso aqui, né? Aqui ele não aparece como base, o B seria aqui, mas você tem um método de fabricação de transistor que o B é a base e você acopla a base, o emissor e o coletor, certo? Então, mas a ideia é um fenômeno completamente diferente do transistor FET, certo? Ele faz o emissor emite elétrons através da junção, esses elétrons são coletados pelo coletor, ou no caso de um PNP, o emissor ele tem lacunas através da junção, certo? Então, e essas lacunas são coletadas no coletor, certo? De todo modo, você vai ter uma corrente aqui no coletor, né? No caso aqui nesse sentido e aqui nesse sentido, uma corrente no coletor que ela é dependente da tensão VBE. Então, de novo, o efeito que a gente quer, que é o efeito necessário para você conseguir amplificar um sinal, um efeito transistor, vamos chamar assim, tá? Então, esse transistor é muito usado, foi muito usado para muitas coisas. Os primeiros circuitos digitais eram com ele, e a maior parte dos circuitos analógicos foram feitas com ele. Acho que hoje em dia não mais, certo? O FET tem algumas vantagens em relação a ele, né? E mais para frente, né, essa técnica de fabricação aqui de um transistor da Texas Instruments, você pegar o material, dopa o material uma vez, dopa um pedaço, dopa outro pedaço, e você faz aí de um bloco de semicondutor, você faz um transistor. Isso foi modificado depois, né, para então o Kilby, engenheiro Kilby, também na Texas, ele pegou e aumentou isso aqui. Então isso é um bloco aqui de 1.6 milímetro por 1 ponto alguma coisa, certo? Um substrato em que ele fez um método de fabricação aqui de um circuito, né? Então isso aqui é um circuito simples, é um diodo, um resistor e um capacitor, basicamente, certo? Mas um circuito com elementos ativos, resistores e capacitores, numa fabricação só, num pedacinho pequeno, né, minúsculo. Então isso aqui é a invenção do circuito integrado em 1958, que permitiu a gente ter um computador hoje em dia com bilhões de transistores, né, presentes dentro dele, né? E um outro avanço, né, importante foi a invenção do transistor MOSFET, que hoje em dia é o principal transistor que se trabalha, certo? Em 1959. Então o MOSFET ele tem uma estrutura diferente, né? Então você tem, né, na primeira análise uma estrutura parecida com de um bipolar. Você tem uma região aqui, vamos dizer, aqui ele está como silício intrínseco, que isso aqui é a patente original do inventor do MOSFET, a descrição original, o primeiro dispositivo. Não é da patente não, mas é da época, 1950 e pouco, certo? Mas hoje em dia já não faz dessa forma. Deixa eu ver se eu botei o símbolo não, né? Hoje em dia você tem aqui, vamos dizer, tipo o dreno e a fonte, né, feito um JFET tipo N, e o corpo do transistor tipo P,
E aí você tem um gate, certo? Só que o gate com um silício, um dióxido de silício aqui, certo? Então esse dióxido de silício é a razão, na verdade, da gente usar silício e não germânio nos nossos eletrônicos, certo? Esse dióxido de silício é crescido aqui nesse silício, certo? Então você coloca e você oxida o silício e ele cresce o dióxido de silício aqui em cima, que é um cristal de dióxido de silício puro, é safira, certo? Mas dióxido de silício pode fazer também quartzo, areia, certo? Então é muito comum você encontrar dióxido de silício na natureza, certo? Mas o principal fenômeno aqui é que o dióxido de silício ele é feito na mesma, ele tem o tamanho do cristal, da célula do cristal do dióxido de silício é muito parecido com o do silício em si, certo? Então é um material isolante e que o cristal se junta com o cristal de silício sem criar falhas, certo? Então se você cresce o óxido de germânio, o dióxido de germânio em cima do germânio, ele vai gerar uma estrutura com uma rede cristalina completamente diferente da do germânio, e aí ele se quebra em cima do germânio, ele não fica acoplado, certo? Então o silício tem essa característica. E em cima desse dióxido de silício, você coloca uma camada aqui, originalmente de alumínio, material condutor, né, para fazer a sua porta, o seu gate. E quando você polariza aqui, da mesma forma que você polarizava num FET, entre o gate e a fonte, bota atenção VGS aqui, então se aqui é tipo P, aqui é tipo N, ele pode ser o contrário também. Você vai, uma tensão positiva do lado de cá, vai atrair elétrons aqui embaixo. E esses elétrons, eles vão se juntar aqui no silício tipo P de modo a inverter o silício, e aqui você forma uma região que ele vai estar com tantos elétrons que ela vai agir como se fosse o silício tipo N, e aí você cria um canal entre a fonte e o dreno, né, para a passagem da corrente, certo? Então esse canal é gerado, né, atraído aqui pela tensão elétrica em cima desse capacitor. O dióxido de silício vai gerar um capacitor aqui do porta dióxido, corpo do transistor, e você cria o canal polarizando aqui, né, e a quantidade, essa tensão vai definir o quanto de elétrons você vai ter aqui ou não, certo? Então esse é o transistor MOSFET, né? Aqui tem uma figura interessante da Wikipedia, né, um GIF, né, uma experiência que aí você pega aqui e está variando principalmente o VG aqui, certo? E no caso ele está fazendo aqui uma simulação da densidade de elétrons para um determinado tensão de dreno, né, 3D Electron Density for VD 0.6, e aqui seria o dreno, e aqui a sua fonte, o source em inglês. E em função da tensão VGS, você vai atraindo mais elétrons até formar o canal entre dreno e fonte, tá? E aqui está um símbolo do MOSFET, tá? Então, né, no caso você tem aqui dreno, fonte, aí você teria mais um terminal aqui, pode ter um terminal aqui que é o substrato, e aqui o gate com a indicação do espaçamento aqui, indicando indicando o capacitor aqui entre o gate e o substrato para gerar o canal, certo? No caso, esse aqui tem a setinha nesse sentido, então o canal, a setinha é sempre do P para o N, então esse aqui é o canal, o substrato é P, o canal é N, então esse aqui é um MOSFET
canal N, e esse aqui é um MOSFET canal P, certo? O MOSFET ele tem vários outros símbolos possíveis, né, que são apresentados. Então, para mostrar o canal N, uma outra possibilidade é você ter essa ligação do substrato com a fonte, que a maioria dos transistores, o que a gente vai trabalhar, a gente vai considerar isso aqui. A maioria dos transistores que você vai comprar já vai ser ligado dessa forma, que é a forma que faz mais sentido de ligar, certo? E aí tem alguns símbolos que ele só tem dois pinos, não tem esse terminal aqui do meio, certo? E aí no caso a seta inverte. Então você vai ter aqui a fonte, o dreno e o gate, e o canal P, fonte, dreno e gate, certo? A seta inverte, indicando que, né, você está no canal N, você está saindo do substrato P para o canal N, e no canal P você está saindo da fonte P para o substrato N, certo? Então inverte o sinal da setinha. E eu já vi também, e tem para circuitos digitais, que aí não importa tanto front e dreno, tem várias aplicações que não importa tanto front e dreno, a gente vai ver um pouco disso. Essa tem uma outra mostra disso aqui, que é o transistor simplesmente sem setinha nenhuma, só o gate, e dreno e fonte, que pode ser trocado. E aí você coloca uma bolinha para representar o canal transistor canal P, né? E aí tem todas essas possibilidades, com 4 terminais, com 3 terminais ligando, indicando aqui a ligação do substrato, com 3 terminais aqui com a setinha, com 3 terminais sem setinha nenhuma, só com a bolinha indicando que esse transistor é invertido em relação a esse. E eu já vi um programa específico que ele, acho que o cara que fez o programa cansou e fez esse símbolo daqui, né? Então fazer o do canal P, que é o pior, né? Então botou a bolinha e as duas setinhas uma vez só, certo? Então essas são as possibilidades do símbolo do transistor MOSFET, né? Mas o que importa é, ele vai ter esse espaçamento, é um símbolo muito parecido com o JFET, a diferença que vai ter esse espaçamento daqui, indicando a capacitância, certo? Então em comparação com a do JFET, que liga diretamente, indicando a junção. E pode ter essas setinhas todas variadas aí, do jeito que você tem, ou nem ter a setinha, do jeito que está lá, certo? Aí pronto, com isso encerramos. Vamos fazer então agora um vídeo para o funcionamento específico do transistor JFET, chegar na equação básica dele, equação básica do MOSFET, equação básica do bipolar, né? Ok? Com isso encerramos por aqui.